Tem uma coisa que eu quero conversar basicamente aqui com vocês, que é uma coisa muito importante. E que isso deve ser o pilar acima de todos os outros, tá? Isso deve ser o pilar pela qual você deve conduzir a sua própria vida. Você tá entendendo? A sua vida, ela deve ser construída em cima disso. E acredite, a partir do momento que você edificar a sua própria vida em cima deste ideal, você vai estar na frente de muitas pessoas. Basicamente, você não vai ter concorrência. E a verdade é que isso precisa se tornar meio que uma obsessão para você. Entende? Porque isso é uma coisa que verdadeiramente muda a vida de alguém e tira ela, de fato, daquele estado de frustração que muitos às vezes estão, né, por ver que não estão conseguindo avançar em certas áreas da vida. Entende? Uma coisa que é por onde sempre começo e que é pelo um grande fato é que você não foi treinado para vencer. Você não foi preparado para vencer. Assim como eu também não fui. Eu vou dizer nós porque é verdade. Nós, tanto eu quanto você que está me ouvindo aí do outro lado, a gente não foi preparado para vencer, isso é uma merda. Já vou adiantar aqui, isso é uma merda. Entende? Por quê? Porque em outro lugar tem uma outra pessoa que, apesar dela compor uma exceção, né, ela compõe uma exceção de fato, mas a partir do momento que ela foi treinada em um certo grau para vencer, ela já está na sua frente. Ou seja, ela não precisa ser de fato uma pessoa treinada para vencer. Se ela já aprendeu a desenvolver determinadas competências, né, ela, de uma certa forma, já está na frente. Porque a verdade é que nós somos criados, de uma certa forma, a esmo. E por quê? Porque os nossos pais, eles não tiveram a criação que você hoje, refletindo sobre o seu passado, né, pode até constatar, pode até perceber que era a educação ideal para você. Eles não tiveram essa educação ideal. Logo, eles não tinham referenciais para te transmitir. Então, se você é um daqueles que culpam os teus pais pela tua criação, pode tirar isso da cabeça. Não vale nem um pouco a pena. E a verdade é que você não vai estar sendo justo com eles. Entende? Eles não tiveram a criação que você gostaria de ter, então eles não podiam te dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Né? A gente só pode dar algo a partir do momento que a gente tem, e isso é lógico, né? É algo extremamente natural. Então, se a gente culpa nossos pais pelo que não tivemos, tire da cabeça. Se ele tivesse, certamente ele não te negaria. Ele te daria uma educação melhor. Mas esta falta, quando a gente olha assim para determinados grandes nomes, né? Por exemplo, tem um grande intelectual brasileiro, que no caso foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele de uma certa forma teve uma criação muito interessante, né? Onde ele tinha, no caso, um pai que cobrava muito estudo dele, né? E a aptidão que ele tinha por livros, né? E a concentração que ele desenvolveu para ler e, logicamente, todo o conjunto de informações que ele absorveu em sua tenridade, que de uma certa forma foi um contribuinte para a sua própria história, já que a partir do momento que você, de uma certa forma, estuda muito cedo, né, você, de uma certa forma, já faz certas conexões neurais que vão durar por muito mais tempo. Né? Até porque quando nós somos muito jovens, por exemplo, quando nós temos ali por volta de 6 aos 12 anos, né, todas essas informações que a gente adquire nesse interim, a gente geralmente leva para a vida inteira. Né? Por isso que ali, se o indivíduo for treinado para aprender uma nova língua, ele pega rapidamente. Se ele for treinado para desenvolver uma nova língua. Por quê? Porque nessa idade flui tudo mais fácil. Todo o aprendizado ele é facilmente obtido. Entende? Então, se você recebe um treinamento muito forte nessa idade, nossa, quando você cresce, você já é completamente diferente de todos os outros. Ou seja, basicamente você veio de uma elite.
Você veio de uma elite e vai se tornar, logicamente, uma elite, não é? Então, agora, quantas pessoas tiveram essa oportunidade do Rui Barbosa de ter, certamente, pais que se preocuparam com o desenvolvimento do filho nesse sentido? São poucos. São poucos que tiveram esse privilégio. São poucos que tiveram esse privilégio. E, logicamente, como eu já falei, é entendível. Você não pode culpar os seus pais por isso, porque eles passaram para frente o que eles aprenderam. Bom, o fato da gente não ter isso nos leva ao seguinte pensamento. Eu preciso desenvolver. E ponto. Não é para você ficar perdendo tempo. Entende? Mas eu não fui assim. Eu não tive essa possibilidade. Agora estou em extrema desvantagem. E vai ficar com mais desvantagem ainda se ficar perdendo tempo lamentando, né, o motivo pelo qual não teve essa vantagem. Isso aí é extremamente descartável. Para você descartar agora. Entende? E, basicamente, a gente precisa adquirir a mentalidade de que, bom, eu preciso correr atrás do prejuízo. E como eu vou correr atrás do prejuízo? Isso é extremamente importante. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu começo a me preparar para ir em busca daquilo que vai fazer a diferença. Um rei, ele não é um rei à toa. Ele não é um rei à toa. Entende? Ele é um rei por quê? Porque, de uma certa forma, as capacidades dele fizeram com que ele fosse um rei. Lógico que, às vezes, um rei é rei simplesmente por ser filho de um rei. Né? Se a gente for pegar as histórias dos nossos antepassados, era assim, né? O rei, basicamente, era um título que era obtido por conta de nascer de um rei. E, logicamente, você viria a se tornar rei no futuro, herdando aquilo que era do seu pai. Mas, hoje, na sociedade moderna, um homem que é tido como rei, um cara que, basicamente, é um grande líder, gera um movimento e uma influência muito grande na própria sociedade, um cara que tem muito recurso, né, ou seja, dinheiro, né, ele geralmente é percebido como um rei. Por quê? Porque ele comanda trabalho. Já puxando um pouquinho de Adam Smith na economia, né? Então, uma pessoa com muito dinheiro, ele, de uma certa forma, comanda muito trabalho. E ele pode mover grandes forças na construção de uma determinada coisa. Ele tem poder. Por quê? Porque a partir do momento que ele ordena, as pessoas irão fazer. Porque ele tem os meios que farão as pessoas fazerem. Isto é poder. Então, um rei é aquele que, na verdade, ele tem poder. Dinheiro é poder. Capacidades intelectuais é poder. Cultura é poder. Capacidades cognitivas é poder. Porque todas essas formas de poder, elas vão se misturar no poder final. O poder resultado final, que é a soma de tudo isso aí. Você está entendendo? Então, o desenvolvimento desses poderes é crucial para, de uma certa forma, promover você na sociedade moderna. E a partir do momento que você não possui esses poderes, você está ferrado. Você está ferrado. Por quê? Porque você vai ser o último. Você vai aquele que vai ter as privações, né, de todas as coisas que basicamente os outros, os reis, eles têm abundância. E de uma certa forma você fica cada vez mais para trás. Em um determinado momento, em um dado momento, você vai sonhar com certas coisas, mas não vai poder realizar. Por quê? Porque te falta poder. Por isto que é tão importante você desenvolver o poder, entende? Por isso que é tão importante você desenvolver o poder. Às vezes tem pessoas que são aversas, né, a essa palavra poder, acham que isso é uma coisa mal. Muitas pessoas fazem disso uma coisa mal. Não quer dizer que isso intrinsecamente em si é uma coisa mal. É que muitas pessoas fazem disso uma coisa mal. Por quê? Porque usam isso para o mal. Tem muito dinheiro, comanda muito trabalho e desloca toda essa energia para fazer o mal. É isso aí que acontece. E, logicamente, as pessoas têm essa ideia, essa visão de poder. Mas o poder em si ele não é mal. O poder ele pode ser uma bênção. O próprio Deus tem poder e Deus não é mal, Deus é bom. E o próprio Deus é o Todo-Poderoso.
Ora, como é que pode um ser todo-poderoso, né, para aquele que tem a visão de poder completamente deturpada, achando que é mal, como é que pode este ser perceber um Deus todo-poderoso e achar que ele é mal? Não tem como. Entende? Todo mundo sabe que Deus é bom, não é? E esta é a verdade. Então, ele é quem detém todo o poder, logo, ele de uma certa é capaz de ser bom. Por quê? Porque ele sabe como usar esse poder, porque Deus também é sábio acima de todas as coisas. Então, é aí que está o que nós temos que trazer para cá. Como eu gosto de dizer, uma das grandes sabedorias que o indivíduo humano ele pode, de uma certa forma, adquirir é, primeiro, entender a Deus, como Deus age, e de uma certa forma copiar a forma como Deus age de modo possível para ele. Por quê? É verdade que você não é capaz, por exemplo, de, assim como Deus, conhecer toda a verdade. Você não pode copiar a onisciência. Você não pode copiar a onipotência. Você não pode copiar a onipresença, porque isso é uma coisa que transcende o indivíduo humano. Mas você pode copiar uma determinada ação que, de uma certa forma, o indivíduo humano ele consegue reproduzir na Terra. Você está entendendo? Então, o fato de você entender a Deus e conseguir captar determinadas ações dele, como, por exemplo, a bondade. Você sabe que Deus é bondoso. E a bondade é uma coisa que você pode reproduzir na Terra. A partir do momento que você entende o que é bom e executa o que é bom. E entender o que é bom é mais importante do que executar o que é bom. Se uma pessoa viciada em droga te pede dinheiro na rua, você sabe que esta pessoa, ela de uma certa forma vai gastar em drogas, entende? E em contrapartida, você também sabe que aquela pessoa está precisando, na verdade, de alimento, e você dá dinheiro para ela. O que você acabou de fazer? Você pode pensar, nossa, eu fui bom, né? Eu fiz uma doação, doei aquilo que era meu recurso para uma outra pessoa, para que ela pudesse, de uma certa forma, utilizá-lo ao seu bel prazer. Mas será que você fez o bem? Olha que interessante essa comparação. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer muitas coisas achando que nós fizemos o bem, mas por não saber o que de fato seria o bem, a gente acaba fazendo a coisa errada. É que nem, por exemplo, o pai, que ele enche o filho de presente. E para ele acha que ele está fazendo bem, né? Está fazendo meu filho feliz, enchendo ele de presente. Mas olha só, não é verdade que a partir do momento que você entregar tantos presentes para o seu filho, ele vai achar que ele não precisa fazer nada para obter certas coisas? Eu acho que você vai estar criando uma psicoeducação extremamente negativa nele. Por quê? Porque futuramente ele não vai mais ficar em torno do papai. Ele vai ser criado e vai para o mundo. Ele vai trabalhar nas empresas, ele vai lidar com hierarquias, ele vai lidar com chefes. E a partir do momento que ele chegar lá, não vão encher ele de presentes. Não é verdade? Não vão ficar paparicando ele, meu filhinho para cá, meu filhinho para lá. Vão é dar porrada no moleque. E ele tem que aprender a se virar. Mas só que, se ele não tiver esses condicionamentos, como ele vai conseguir? Muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo bem. Mas será que nós estamos fazendo realmente o bem? Isso é uma pergunta interessante, porque isso nos faz pensar no que é a concepção do que é bom. E a partir do momento que eu entendo o que é bom, é que eu sei fazer o bem. Não adianta nada eu só querer fazer o bem. Eu preciso saber o que é fazer o bem. Você está entendendo? É por isso que muitos brasileiros se perdem muito na vida. É por isso que muitos brasileiros, inclusive, se ferram demais. Né? Porque uma vez, uma pessoa me disse que é bom o que os governos fazem de dar dinheiro. Dar dinheiro. O governo, de uma certa forma, começar a distribuir dinheiro para os pobres. E as pessoas acham que verdadeiramente isso é bom. Cara, olha, tanto eu quanto você, a gente sabe que tem pessoas que precisam. E isso ele é um assunto que, com muitas pessoas, é até difícil de discutir. Por quê? Porque as pessoas não têm a concepção do que verdadeiramente é bom. Mas o que verdadeiramente seria bom? O bom seria se você desse para os pobres o meio de fazer aquele dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que os pobres tivessem o meio para fazer dinheiro, eles não iam mais precisar de alguém que o desse. É aquela velha história, né? Do dar o peixe ou ensinar a pescar. Qual dos dois? Certamente, ensinar a pescar é muito mais inteligente. Por quê? Porque a fome não dá uma vez só.
E o indivíduo que sabe pescar, ele não precisa que um outro saiba para que a fome dele seja saciada. Ele mesmo vai dar um jeito de conseguir a sua própria comida para comer. Ele será autossustentável. E a partir do momento que ele duplicar essa autossustentabilidade para outros, ou seja, a partir do momento que ele começar a ensinar outros a pescar, você vai ter uma economia abundante de peixes. E essa economia abundante de peixes, que é formada pela sobressalência dos outros, que agora não dependem uns dos outros, mas sabem produzir, vai ser muito melhor. Ensinar a produzir é muito melhor do que você entregar a recompensa da produção. Por quê? O dinheiro é a recompensa da produção. Se você entrega o dinheiro, você não está contribuindo. Por quê? Porque aquele indivíduo ele não está aprendendo a produzir. Agora imagina se ao invés de um Bolsa Família, o governo criasse um programa de cursos gratuitos, aonde de uma certa forma ele alimentava um grande EAD digital, aonde a partir desse EAD, esse ensino à distância, ele fosse de uma certa forma pagando certos professores, experts de determinadas áreas, por exemplo, pessoas que sabem maquiar, pessoas que sabem fazer um trabalho de torneiro mecânico, pessoas que sabem, por exemplo, metalurgia, pessoas que saibam carpintaria, alvenaria, pessoas que de uma certa forma sabem alguns dos serviços que são serviços demandados pela sociedade. Basicamente, você estaria fomentando uma economia. Essas pessoas elas viriam a se tornar pequenos empreendedores. E que, de uma certa forma, elas iam poder fazer parte de uma cadeia produtiva que ia reverberar para o Estado impostos. Olha o ganho que você teria se você, ao invés de distribuir dinheiro, distribuísse capacidade técnica. É outro nível. É outro nível. Você rapidamente tornaria um país de segundo mundo em primeiro, em alguns anos. Mas é lógico. Como é que o governo vai fazer isso se ele precisa de práticas populistas para se manter no poder? Imagine que indivíduo votaria em mim, no Eric, se eu chegasse basicamente propondo que a partir de agora nós não vamos mais distribuir dinheiro, mas vamos distribuir capacitação intelectual e técnica. Não ia ganhar voto, irmão. Eu tenho certeza disso. Não ia ganhar voto. Entende? Mas agora é diferente quando você chega dizendo que você vai distribuir dinheiro para todo mundo sem que todo mundo não faça nada. É que nem aqueles filhos mimados, de fato, pelos seus próprios pais. Não é? Onde eles não precisam fazer nada para ganhar presentes. A gente pode comparar com isso, né? Mas é o que acontece nessa situação. Então a verdade é que, cara, o Brasil, ele tinha tudo para ser um grande país, mas não é. Entende? Por quê? Porque a gente não tem um povo inteligente. E aqui entra o primeiro pilar do poder. E o mais importante, a inteligência. Eric, por que inteligência? Vamos lá. Para começar, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de relacionar as coisas entre si. Eric, não entendi bosta nenhuma, você vai ter que me explicar. E logicamente eu vou. Eu estava assistindo hoje o documentário do Spotify, como basicamente eles criaram o Spotify. Este aplicativo pelo qual você está me ouvindo agora, o Spotify. E o Spotify, ele foi criado por Daniel Ek, só que teve um programador, que agora eu até esqueci o nome dele, se não me engano é Anderson, né? Não lembro agora muito bem o nome dele, mas foi um programador que basicamente o Daniel Ek conheceu numa outra empresa, né? Quando ele foi prestar um serviço de consultor, ele conheceu esse programador que estava desenvolvendo um negócio muito legal, mas que os caras da empresa não se interessaram, enfim, né? É aquela nova geração, aquela juventude, né, que basicamente estava iniciando esse movimento mais tecnológico, e você tinha a velha guarda, né, que já estava acostumados com os negócios que vinham daquela época em que ainda não estava ocorrendo toda essa revolução tecnológica. E aí esse programador, ele estava desenvolvendo lá um negócio, o Daniel gostou muito do trabalho dele e chamou ele para trabalhar nesse projeto que era o Spotify, né? Que ainda eles estavam desenhando, não tinha nenhum escritório pronto ainda. E aí aconteceu que em um determinado momento, né, o Daniel Ek, ele queria baixar o tempo do Spotify, que basicamente o indivíduo, quando ele ia usar o serviço,
o aplicativo, ele apertava no botão play para tocar a música, só que a música dava um delayzinho, ela demorava um pouco para iniciar. Por quê? Porque tinha todo um mecanismo ocorrendo por detrás daquele play. Né? Então, basicamente, tinha um servidor, esse servidor ele se conectava a um banco de dados, e aí ocorria um certo delay entre você, de uma certa forma, ler essa música e entregar ela por meio do que é conhecido hoje como streaming, né? Onde basicamente você reproduz um arquivo que não necessariamente está hospedado ali naquele lugar, mas que ele é um arquivo que ele pode estar hospedado em outros lugares, né? Então, inclusive isso é até um pouco complicado de explicar, mas é um negócio interessante, né? Então aconteceu que esse tempo o Daniel Ek ele queria reduzir, né? E queria que esse apertar do play e o toque da música fosse algo instantâneo. Quando o play fosse calcado, a música já era para reproduzir. Ele queria isso, né? Inclusive esse documentário ele tá no Netflix, se chama A Playlist, The Playlist. Muito bom, fenomenal, tá? Inclusive recomendo muito para você. E ali basicamente você já vai ter o vislumbre de o quanto a inteligência e o conhecimento tecnológico, né, e no fato, o quanto a inteligência é importante para que o indivíduo nos dias de hoje ele tenha poder e consiga capitalizar em cima desse poder e, logicamente, ele consiga liderar certos movimentos que vão fazer uma diferença muito grande na própria estrutura da sociedade. Nem sempre você precisa gerar esse impacto muito grande na sociedade, mas o fato de você ter inteligência por si só já te destaca da grande maioria, entende? E de uma certa forma, esse destaque que você recebe da grande maioria te permite liderar essa massa, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua própria vida, entende? Então, ele queria tornar esse aperto do play instantâneo, onde o cara apertasse o play, né, o usuário do Spotify apertasse o play e a música já tocasse. Só que em um determinado momento estava muito difícil de fazer isso, né? E logicamente o programador do Spotify ele achava que isso era impossível, né? E o Daniel Ek cobrava ele bastante, não, cara, é possível, vai lá, faz, tu consegue, tal, parará. Em um determinado momento, uma coisa me chamou a atenção, porque o programador ele estava conversando com a namorada num jantar que eles estavam tendo ali, só eles dois, e a namorada dele disse para ele o seguinte, né, que o corpo ele tinha um mecanismo, de uma certa forma, bastante inteligente. Ou seja, se o coração ele bombeasse menos sangue, as artérias, elas de uma certa forma faziam alguma coisa ali, que agora eu não lembro muito bem o que era, mas ela, de uma certa forma, compensava essa falta do coração para não deixar com que o corpo inteiro fosse prejudicado. Olha só que louco. Ou seja, é meio que um mecanismo de compensação. Se alguma coisa está fraca, outros vão fazer algo para compensar a fraqueza desta coisa. Então, é incrível, né? Mas o corpo humano é uma das coisas mais inteligentes que já foram construídas. E foi construída por quem? Por Deus. O ser que basicamente detém toda a inteligência existente, né? Então, a partir do momento que nós olhamos para o corpo humano, isso já é uma coisa que você pode levar para a sua vida inteira. A partir do momento que nós olhamos para o corpo humano, o que a gente está vendo ali não é apenas um corpo, é uma fonte de inteligência, o qual nós podemos nos inspirar e podemos tirar, inclusive, vários insights acerca de várias coisas que estão em nossa volta. Esse mecanismo de compensação, né, que de uma certa forma faz um pouco parte da homeostase, né, e a homeostase é um negócio incrível, e Aristóteles ele vai trabalhar muito em cima desse conceito quando ele vai falar sobre a justa medida, né? Aristóteles ele vai definir um conceito chamado a justa medida, aonde ele vai dizer que isso é muito importante, que é fundamental para uma sociedade, que é o equilíbrio. A partir do momento que as coisas elas estão equilibradas, elas funcionam melhor. E o corpo ele tem esse princípio, o do equilíbrio, né, que basicamente é conhecido como homeostase, aonde o corpo ele vai buscar equilibrar tudo para tornar o funcionamento favorável à vida, né? Note que o corpo ele tem apenas um único objetivo: manter-se vivo. Olha que louco. O corpo ele só não consegue realizar esse objetivo quando chega uma certa idade. Por isso que basicamente a gente morre de velhice. Ou quando algum fator intervém nesse objetivo maior. Como, por exemplo, um tiro. Quando você recebe um tiro, né, basicamente, ou alguma outra espécie de agressão,
você tem uma intervenção na sua saúde física, que de uma certa forma pode impedir que o corpo, de fato, consiga concluir o objetivo dele. Entende? Porque esse objetivo, embora seja muito importante para o corpo, alguns fatores podem impedir o corpo de manter, como, por exemplo, o perigo. Então, acontece que quando a gente analisa o corpo, a gente analisa a maior fonte de inteligência existente. E ela disse isso para ele. Ela disse isso para ele claramente. Ó, o corpo ele tem essas vantagens. E é louco, por quê? Porque ele vai relacionar isso que ela falou para ele com o que ele estava fazendo, que não tinha nada a ver. Ele não estava lidando com aspectos na área da saúde, ele estava lidando com aspectos na área da tecnologia. E então ele vai perceber, poxa, é verdade, eu preciso achar alguma espécie de mecanismo que possa compensar esse problema que a gente tem. Entende? Então, como eu posso fazer com que algo no caminho, né, aonde ocorre o aperto do play e aonde ocorre o tocar da música, encurte esse processo? O que eu posso fazer para compensar esse tempo perdido em uma determinada área? Entende? É aí que ele desenvolve um meio de fato, conseguir fazer. E é incrível, porque quando você olha para o que ele fez, você vê que ele seguiu exatamente aquilo que a namorada dele disse para ele, que ele relacionou esses dois campos. Né? A namorada dele estudava saúde, ciência biológica. E ela trouxe esse conhecimento. Não sei se era ciência biológica. Era alguma coisa... Não, na verdade era alguma coisa celular, mas tinha a ver com biologia, tá? Então ele, de uma certa forma, relacionou isso com o que ela ensinou, com o que ela compartilhou com ele. E isso é inteligência. É essa capacidade de relacionar as coisas entre si e construir conhecimento com base dessa relação. Então, quando eu estou relacionando as coisas, quando eu tenho essa capacidade de relacionar as coisas ao meu redor e, de uma certa forma, produzir conhecimento por meio da relação dessas coisas, eu sou inteligente. É por isso que ocorre uma certa diferença da inteligência para a sabedoria e para o conhecimento. Da inteligência, do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento é o que eu conheço. É o volume de informação que eu tenho registrado na memória. Traduzindo, né, o que é o conhecimento para uma linguagem mais psicológica. E a inteligência é a capacidade de relacionar os conhecimentos na memória. Traduzindo, né, ou seja, eu percebo e relaciono com outras coisas que eu já havia percebido. Isso é inteligência. Então, a inteligência, para obter a inteligência, eu preciso do conhecimento. E a sabedoria, ela é relacionada à ação. Então, a sabedoria é quando eu tenho o conhecimento, que são os registros na memória, os conteúdos que eu tenho armazenado na memória. A inteligência, que é quando, basicamente, eu consigo relacionar todos esses conceitos para obter uma outra ideia, né? E, de uma certa forma, quando eu consigo executar estas coisas de modo a unir a emoção e o racional, o emocional e o racional para agir, é que eu tenho a sabedoria. Então, isso é a sabedoria. E aí, quando eu tenho esta sabedoria, eu avanço. Então, a sabedoria, ela é a junção da inteligência, do conhecimento, da inteligência e da ação. Então, a verdade é que essa inteligência, ela é a riqueza. Ela é a verdadeira riqueza. Né? E a sabedoria, ela é a outra riqueza. Nota, o poder não é nem muito o recurso que se tem, mas aquilo que nos permite angariar aqueles recursos. O potencial verdadeiro que nós temos. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, inteligência, mas não tenho a sabedoria, que é a capacidade de agir e de pô-lo em prática, eu já não tenho poder. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, inteligência e sabedoria, eu formo a tríade do poder. Por quê? Porque eu não sou só capaz de sonhar, agora eu sou capaz de agir, ou seja, de realizar. Então, conhecimento, inteligência e sabedoria é a tríade que forma o poder. E o poder é, de fato, aquilo que torna os seus sonhos realidade. Não é possível sonhar e realizar sem poder. Entende? O poder é a função que vai, de uma certa forma, levar você à realização do objeto final, do objeto almejado, que no caso é o... Então, a gente precisa do poder. Mas como? Como auferir? Inclusive, essa é minha tara, tá?
é uma das coisas que eu estudo e que eu penso, medito em cima disso quase que o tempo inteiro, né, em busca de uma solução, porque todo o meu trabalho filosófico, ele gira em torno desse fator. Eu quero saber como os seres humanos podem transcender a sua capacidade atual para uma capacidade completamente elevada. O que nós precisamos fazer, porque tudo se pauta no fazer, o que nós precisamos fazer para, de uma certa forma, construir o ser humano que verdadeiramente a gente não só quer ser, como precisa ser. Porque entenda uma coisa, se eu tenho um sonho e preciso realizar, eu preciso ser uma determinada pessoa para realizar esse sonho. Se eu não sou. Mas, independente daquilo que você queira realizar, você precisa ser o capaz. Senão, o sonho não é realizável. Então, sempre haverá uma pessoa que você precisa ser para obter algum objeto final. Esta pessoa que você precisa ser é a pessoa com poder. E esse poder, ele é adquirido de uma forma para que, de fato, você seja capaz. Agora, vem uma das coisas que é muito simples, mas que muitas vezes vocês não percebem. Aonde é que está o auferimento do poder? No ato, na ação. Na própria ação está o desenvolvimento do poder. Não é verdade que quando eu leio um livro, eu expando a minha mente, obtenho novos conhecimentos, desde que, uma coisa que muitas pessoas não falam para você, basicamente as pessoas só dizem que você tem que ler, mas é importante o que você está lendo. Por quê? Se não for a verdade, não vale. Você está entendendo? Se não for a verdade, não vale o que você está lendo. O que você está lendo só vale quando se trata da verdade. Entende? E o que é a verdade? A verdade é aquilo que verdadeiramente se manifesta na tua realidade. Ou seja, quando eu digo para você que treinar a concentração é você estar atento a tudo aquilo que está ao seu redor, é você em determinados momentos se concentrar no movimento do seu corpo, no ar que você respira, nos sons que basicamente são feitos ali no lugar onde você está, entende? Do pássaro que pia, do pássaro que trina, né? O pássaro que pia, ele não é pinto, né? Mas do pássaro que trina, entende? Do certo vento, né? O som do vento, que mais? Os ruídos que basicamente ocorrem no seu redor, em seu redor. A partir do momento que você presta atenção nesses ruídos, entende? Você, de uma certa forma, já está treinando a sua concentração. Por quê? Porque ele está se atendo a determinados pontos. Quando você for querer se concentrar em algo, você, de uma certa forma, já vai ter uma performance melhor. Por quê? Porque você já vem treinando a concentração desde muito tempo. Você está entendendo? Então, onde foi que você conseguiu a melhoria dessa concentração? No treinamento dela. E esse treinamento não foi nada mais nada menos que ação. Então, tudo está na ação. Acabou. Essa é a lei. Então, peraí. O que eu preciso agir, o que eu preciso fazer, no que eu preciso atuar para desenvolver a faculdade que me falta? Nesta pergunta é que mora o teu treinamento. Entende? Ah, Eric, é a concentração que me falta, eu estou muito distraído, divago demais, minhas ideias não são concentradas, minha mente é completamente confusa e caótica, né? Em determinados momentos eu sou assaltado por ideias depressivas que de uma certa influem no meu estado emocional e que modificam tudo, e aí eu me sinto cada vez mais triste, cada vez mais depressivo, e isso é um inferno na minha vida. Como eu resolvo isso? Ora, não é verdade que sua mente divaga? Não é verdade que em determinados momentos ideias assaltam a sua própria mente? Por quê? Porque a sua mente divaga. Se a sua mente divaga, isso quer dizer que ela não tem um eixo. Ela tem vários eixos e ela está andando por vários desses eixos. Logo, você está com uma série de pensamentos na sua mente que atuam nela e que não deixam com que ela se concentre numa única coisa. Porque o foco, ele é um. Entende uma coisa? O foco é uno. O foco é uno,
Ou seja, se o foco é o uno, é porque ele não é 2, é porque ele não é 3, é porque ele não é 4. Não cabe mais de uma coisa no foco. O foco é uno. Se o foco é uno, isso quer dizer que eu preciso de uma mente capaz de focar. E qual é o meio pelo qual o foco ele se origina? Concentração. Se a minha mente divaga e se ideias depressivas me tomam, é porque eu não tenho concentração. A partir do momento que eu treino a concentração, dificilmente essas ideias me assaltam. E aí eu tenho uma certa capacidade de sentar a minha mente naquilo que de fato é importante e tirar da minha mente aquilo que é urgente e circunstancial. Você está entendendo? Então, um dos grandes pilares da própria inteligência é a concentração. E eu preciso dela para, de uma certa forma, manter-me concentrado e manter-me produzindo aquilo que eu preciso produzir. E realizando aquilo que eu preciso realizar. Então, a gente vê que a ação, o ato, é aquilo que desenvolve verdadeiramente as nossas capacidades. Seja lá aquilo que você quer desenvolver. Ah, Eric, eu quero uma mente saudável. Bom, a pergunta é, o que você precisa fazer para obter uma mente saudável? Uma das coisas que você já sabe é você precisa de concentração. Agora, qual ato eu preciso aplicar para desenvolver essa capacidade? Pronto. Agora, qual ato eu preciso aplicar para desenvolver essa capacidade? Bom, o ato que eu preciso aplicar para desenvolver essa capacidade é treinar a minha própria concentração. Então eu vou ouvir mais ASMRs, entende? Vou aplicar a minha atenção a determinados ruídos ao meu redor. Vou começar a prestar atenção um pouco mais na minha realidade e evitar transcender a minha própria realidade por meio da virtualização, que é aqueles momentos em que eu me pego imaginando em certos eventos da minha vida e me perco naquelas imaginações, naquela divagação toda, e eu não uso a minha mente para me orientar na realidade, mas eu estou alheio à realidade. Isso é um dos maiores perigos, tá? Isso é um dos maiores problemas, é estar alheio à realidade. O que era alheio à realidade? Eu estou desvencilhado dela. Eu não estou atrelado a ela. Eu estou distante, eu estou longe dela. E isso é um problema. A partir do momento que eu treino a minha mente para estar na realidade, me orientando na realidade, é que eu estou cada vez mais próximo de um estado que me permite estar completamente livre dessas ideias depressivas, muitas vezes até mesmo obsessivas, que vêm por meio da divagação. Então você está me compreendendo? Tudo o que você precisa está no ato. No ato te permitirá desenvolver a faculdade necessária. Ah, quero emagrecer. Emagrecer está no ato. Quais atos você precisa para emagrecer? Entende? O executar desses atos completamente desassociado dos resultados. Escuta isso, que isso é importante. Não fique pensando no resultado. Não fique pensando no resultado. Entende? Pense em executar o ato e da melhor forma. Como hoje eu posso realizar este ato da melhor forma possível? Esse deve ser o objeto do pensamento. Não é, por exemplo, não é sair para correr e... Nossa, quantos quilos será que eu queimo hoje? Não. Se desvencilha do resultado. E foca em fazer bem o ato. Por quê? Porque é o ato que vai fazer você acessar o resultado. Então o resultado não é importante. Por quê? Porque ele só vem depois do ato. Primeiro o ato, depois o resultado. Então, aonde eu devo de me concentrar? No primeiro. Porque sem o primeiro eu não tenho o segundo. Entende? É a mesma coisa que eu tô separado de um abismo. Ou seja, eu tô aqui no pico de uma montanha e ali tem um outro pico de uma outra montanha e tem um abismo entre mim e o pico da outra montanha. E eu estou focado no destino, no outro pico. Pô, preciso atravessar desse pico pro outro. E eu tô focado no outro pico. Mas peraí, amigo. Não deveria você estar focado no que você vai utilizar para sair deste pico que você está agora e ir para o outro? Deveria você focar em, sei lá, buscar uma escada? Buscar um novo percurso para sair desse pico e chegar no outro?
Esse deveria ser o seu foco. E aí sim, empreender o percurso. Às vezes, a gente está com o foco completamente errado. Entende? É por isso que eu reflito muito sobre aquela questão de lei da atração, né? Muitas pessoas fazem muita propaganda dessa lei da atração, e ficava imaginando, e por meio dessa imaginação eu obtinha aquilo que era objeto da minha imaginação. Porra, mas isso não faz muito sentido, né? Por quê? Porque imaginar não dá nada pra ninguém. O que de uma certa forma dá algo pra alguém é o percurso percorrido, que de fato era o percurso entre o ponto A e o ponto B. Isso que dá alguma coisa pra alguém, né? Então, quando você percorre esse percurso, não importa, você vai ter aquilo que está lá do outro lado. Você vai chegar no destino. Então eu fico me perguntando, olha, cara, será que essa lei da atração não é nada mais nada menos que um fato de alguma espécie de motivação que as pessoas encontram para atravessar melhor o percurso que levam elas ao resultado e depois elas acham que elas atraiu o resultado? Sendo que nada foi atraído, ela lutou por aquele resultado e obteve ele por consequência dessa luta. Mas não necessariamente foi algo que ela atraiu para si, foi algo que ela se lançou na direção. Então tem uma coisa nessa lei da atração que para mim ela não faz muito sentido. Ela não faz muito sentido. Entende? Em um determinado momento, vamos supor que você queira um café. Então você senta, imagina um café na sua mão, e isso não quer dizer que ele vai aparecer lá. Entende? Vai ser necessário que você levante, ponha lá o filtro do papel no passador. E então você, de uma certa forma, aquece a água, né? Põe o café no filtro. E então você joga a água em cima do café lá que está dentro do filtro e que cai o café coado no copo. Entende? Se não fizer isso, não tem café para você. Entende? Mas, de qualquer forma... É isso que eu queria compartilhar com vocês. A única forma de obter o poder é por meio da ação. E a partir do momento que você obtém o poder, as coisas ficam mais fáceis para você. A grande ideia é: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E hoje, agora, o que eu preciso fazer agora? Nem que isso faça parte de uma ação recorrente. O que é uma ação recorrente? Não é verdade que Roma não foi construída em um dia? Né? Tinha muito esse ditado na época do Império Romano: Roma não foi construída em um dia. Né? E por que os romanos diziam isso? Sabe por quê? Porque os romanos entendiam que, olha, Roma não foi construída em um dia, ela foi uma sequência de sucessivos dias desde seu fundamento. Então isso quer dizer que eu não vou criar coisas grandes em um dia, mas numa sucessão de atos repetitivos todos os dias, e que eu preciso estar disposto a repetir esses atos todos os dias para construir essa grandeza, primeiro em mim, depois no mundo. Por quê? Porque você não faz coisa grande se dentro de você não tiver os recursos para construir esta coisa grande. Para você mover centenas de pessoas em uma causa, você precisa de comunicação. E se você não for um perito em comunicação, pode esquecer. Você está entendendo? Então, primeiro você precisa introduzir a comunicação em você, para depois reunir esse monte de pessoas em prol de uma causa específica. Agora, é isso que muitas pessoas não se dão de conta, entendeu? Primeiro eu preciso trabalhar em mim, e depois eu estarei apto para agir na minha realidade e influenciá-la do meu modo. Estou um pouquinho ruim, por isso eu estou tossindo muito também, fungando demais. Mas isso é consequência dos banhos gelados que eu tomo. Mas, de qualquer forma, eu queria compartilhar isso com você. Eu tenho percebido um Brasil tão frágil intelectualmente, onde basicamente pessoas se aproveitam muito dessa falta de intelectualidade, né? Traduzindo para o meu próprio linguajar, eu não sou um cara de meias palavras, eu digo o que deve ser dito de fato. Né? As pessoas se aproveitam dessa burrice para tirar certos benefícios. Né? A gente vê muito isso na política, com uma estratégia que foi desenvolvida pelos comunistas, que é a estratégia do populismo, que sempre funcionou, né? e sempre vai funcionar. Essa estratégia do populismo, para que você seja mais inteligente, eu vou compartilhar ela com você, para que você saiba identificar
quando algum político quer ser populista com você. Entenda uma coisa, tem certas coisas que políticos verdadeiramente podem fazer, mas tem outras coisas que eles não podem. E tem muitas coisas que eles prometem, mas não podem fazer. Mas prometem. Por quê? Porque às vezes é tudo que a população precisa para dar o seu voto. Ouvir a promessa. Entende? Eles não podem fazer. Ou você realmente acha que a Simone Tebet poderia dar 5 mil para cada aluno que se formasse no ensino médio? Aquela mulher é uma verdadeira esquizofrênica. Você está entendendo? Ela não podia dar 5 mil reais para nenhum aluno que se formasse assim, tão facilmente, que o Brasil é o quê? Uma fonte de dinheiro? Bom, embora pareça que é, né? Porque é incrível as promessas dos políticos, eles querem fazer coisas extremamente absurdas com o seu dinheiro e muitas vezes você está achando isso o máximo. Não é verdade? E nem percebe que tudo se pauta numa estratégia populista. Eu digo algo completamente absurdo, que se você parasse 2 segundos para pensar, você ia ver que era um absurdo. Inclusive, deixa eu compartilhar uma lei aqui com você, tá? Deixa eu compartilhar uma lei aqui com você e leve isso para a sua vida inteira. Existem 4 coisas que você precisa fazer para construir o conhecimento supremo. Esse foi o nome que eu dei, porque essas 4 coisas são extremamente importantes. Agora, me escuta bem, tá? Me escute bem, por favor. Atente-se completamente a isso que vou te dizer agora. Escute criticando, leia pensando, olhe observando, e aí você vai construir exatamente o teu próprio saber. Preste bem atenção. Escute criticando, leia pensando, olhe observando, e construa o seu saber. Entendeu? Toda vez que você ouvir alguma coisa, ouça criticando. Toda vez que você leia alguma coisa, leia pensando. E toda vez que você olhar para alguma coisa, olhe observando. Não é um olhar descuidado. Não é um escutar descuidado. E não é nem um ler descuidado. Mas é processando a informação que chega até você. Dessa forma, você põe todo o seu aparato cognitivo para poder identificar as falhas na comunicação. Isso nos discursos políticos você encontra a Bang. Entende? Então, essa estratégia do populismo, os burros caem perfeitamente. E isso é triste, entende? Porque a partir do momento que você sabe que tem certas coisas que um político pode, tem outras que ele não pode fazer, e que muitas vezes eles prometem coisas que eles não podem fazer, aí sim você, de uma certa forma, está entendendo o que está se passando ali. Teve um cara que ele entrou na política, né, e ele dizia que ele ia se relacionar com todo mundo. E que basicamente ele ia conversar e negociar com todo mundo de modo a fazer com que todos os partidos e todos os políticos contribuíssem para a ação dele. Ele estava convicto que ele podia convencer todo mundo a se aliar a ele em prol de um Brasil próspero. E eu rapidamente pensei, esse cara tá louco. Completamente utópico. Pô, é legal a ideia dele, cara, é muito legal. Eu adoraria que isso acontecesse. Mas eu tenho que pensar numa coisa que se chama realidade. Peraí, Gaius Júlio César, o imperador romano, ele dizia uma coisa que sempre me tocou. Ele dizia o seguinte: não existe aliados e também não existe inimigos. Existe apenas homens com interesses incomuns e conflitantes. Perfeito. Perfeita. Isso é uma observação de Júlio César digna de, assim, louro, sem pressa, no mais alto prédio não ia adiantar nada. Mas isso era para ter em todos os outdoors de todas as cidades, né? Por quê? Porque isso nos faz perceber a verdadeira realidade. Amigo, não existe inimigos nem aliados. Existem pessoas que têm os mesmos interesses e outras que não têm. Entende? Logicamente, as que têm os mesmos interesses vão se aliar e as que não têm vão ficar inimigos. Vão se tornar inimigos. Entende? Então, quando eu tenho determinados interesses que eles são atrelados aos interesses de outros, aí eu vou conseguir reunir essa galera para atuar numa direção. Mas quando os outros têm interesses completamente diferentes dos meus, e sempre há aqueles que são divergentes, eu sempre vou ter eles como meus inimigos. Se o homem mais sábio do mundo, que foi Jesus Cristo, não teve todos como amigo, tu acha que um cara vai chegar lá e vai botar todo mundo do lado dele? Entende? Por exemplo, imagine que Jesus Cristo quisesse ter os fariseus, os saduceus, como seus aliados. Imagine
que Jesus Cristo quisesse todos eles como seus aliados. Bom, os fariseus na época, eles eram a elite. Eles tinham basicamente o poder religioso ao lado deles. E o poder religioso ele é gigantesco dentro de uma sociedade. Né? Basicamente, dentro de uma sociedade você tem o poder jurídico, você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo e você tem um outro poder, que basicamente é o poder religioso. Esses poderes, basicamente, eles são interessantíssimos. É por isso que hoje você vê os políticos buscando se aliar das bases religiosas, como os católicos e os evangélicos. Então, o poder religioso, o que acontece? Ele é um poder que ele é composto de um meio de comunicação estrondoso. Por quê? Porque ele é composto de uma série de lideranças que tem sobre os seus liderados uma gama muito ampla de pessoas e que, de uma certa forma, pode influenciar eles facilmente associando sua mensagem com a vontade de Deus. Você está entendendo? Então, quando eu chego assim, é a vontade de Deus que o tal fulaninho se torne o presidente do Brasil. Acabou. Você vai influenciar uma grande massa que não quer desagradar a Deus e que basicamente vai contribuir para a eleição daquele fulaninho que foi associado à vontade de Deus. Entenda uma coisa, o maior trunfo das religiões é associar exatamente seus próprios interesses com os interesses divinos. Quando isso acontece, a mágica acontece. Você está entendendo? Então isso se constitui num poder. E por que se constitui num poder? Porque ele tem capacidade de mover esforços. Ele tem capacidade de deslocar ações, fazer com que pessoas façam o que outras pessoas querem. E isto é poder. Quando eu quero algo e tem um monte de pessoas dispostas a fazer aquilo que eu quero, eu sou poderoso. Você está entendendo? Isto é poder. Poder é só isso. Defina poder para mim, Eric. É muito simples. Eu defino poder para você. Poder é a capacidade que você tem de fazer com que as outras pessoas façam aquilo que é do seu interesse. Isto é poder. Simples assim. Não tem que tirar nem botar. E é exatamente isso que acontece com a classe política, com a classe religiosa. Entende? E estes poderosos são os donos do país. Ah, vem aquela velha pergunta, né? Quem manda no Brasil? É simples. Os poderes. Os poderes. Os poderes é quem manda no Brasil. Os grandes empresários, os conglomerados empresários, né? O poder religioso, os 3 poderes da República. Esses são os que mandam no Brasil, você tá entendendo? E todo o povo, que basicamente é a demo, né? Que aí vai compor a palavra democracia, ou seja, o poder emana do povo, cracia é poder, né? Essa palavra vem do grego, democracia, demo povo, cracia poder, democracia, né? Que vai constituir essa ideia de que todo poder emana do povo. Não se disse mentira maior do que essa. O povo, como eu já falei, é uma massa amorfa. Entende? Mas o que acontece? Isso é fruto de inteligência. Isso é fruto de inteligência. Que muitas vezes é utilizada para o mal e que muitas vezes é utilizada para o bem. É por isso que, olha, eu confesso que a gente falou de uma série de coisas que eu acabei perdendo um pouquinho o fio da meada. Mas é que eu fico meditando sobre essas coisas e vem uma série de associações acerca de tudo, e eu sou aquele tipo de cara que eu não me contento com o que um veículo de comunicação me diz, entende? Não importa o que a Globo está dizendo, nem que os meios de comunicação, a mídia, né, está dizendo, a imprensa digital, os jornais de YouTube, que hoje tem muitos, né? Então, não importa o que isso está falando. Eu formo minha opinião por meio da crítica. Ou seja, o que eu faço? Eu escuto criticando, leio pensando, olho observando e construo o meu saber. Guarde isso para você. Esse é o meio de se obter inteligência nos tempos atuais. Entendeu? E é importantíssimo, como eu já falei, você identificar as armadilhas intelectuais como o próprio populismo. Que eu já expliquei para você aqui o que é e eu tenho certeza que você entendeu, né? O que é o populismo.
Não caia nessa. Isso aí, quem utiliza o populismo para se promover é gente canalha. É gente canalha que não tem nenhum compromisso com a verdade e só quer enganar mais um trouxa, que hoje é conhecido como povo, tá bom? Então, que é um conselho meu também, não faça parte do povo. Não faça parte do povo. Não faça parte do povo, porque, nossa, o povo é o meio pelo qual os políticos usam para implantar as suas loucuras. Entende? O povo, na verdade, é um bando de burros que levam as carruagens, né? E nessas carruagens estão aqueles que sabem como manobrar o povo. A partir do momento que você deixa de ser este povo, logicamente, porque o conceito de povo hoje é esse, né? O conceito de povo hoje é esse, o quê? Massa de manobra. A partir do momento que você deixa esse povo, você já está se pondo numa classe que é diferente, entende? Uma classe que é completamente diferente. Uma classe que não é governada, mas que possui o governo. Primeiro o governo de si, para depois governar o próprio meio. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido o que basicamente foi compartilhado com você aqui. Espero que isso tenha um impacto positivo na sua vida. E saiba que o meu objetivo nesse podcast não é simplesmente compartilhar conteúdos de psicologia, tá? Não é o meu objetivo aqui. Eu sei que o nome do podcast é Psicologia e Desenvolvimento, mas eu tenho um ideal para ele que transcende isso. Isso foi o início dele, tá? Eu realmente comecei esse podcast com a finalidade de compartilhar assuntos de psicologia, enfim, mas ele está transcendendo isso e eu acho que futuramente eu vou mudar o nome dele. Mas o meu objetivo aqui já é outro, tá atrelado a uma causa. E essa causa é, de fato, fazer com que você mude completamente a forma como você pensa acerca das coisas que você vê e ouve e vive. Eu acho que essa é a única forma de trazer ressignificação para a sua vida, e não só ressignificação, como trazer pontos de vista contrastantes que vai fazer você enxergar a realidade com mais pureza, com mais natureza, com mais assertividade e com menos confusão, tá? Um abraço para você e a gente se vê no próximo episódio.